Fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje a gente vai dar uma olhada aqui em alguns tweets do nosso glorioso ministro, que eu vou chamar, eu sempre, eu sigo muito aquilo que o Enéas falava, né? Às vezes ele não gostava da pessoa, mas ele respeitava o cargo, né? Então, o nosso glorioso ministro Ernesto Araújo, lembrando, né, um oferecimento de Olavo de Carvalho, né, uma grande indicação do Olavo de Carvalho, né, o famoso ministro pária, né, aparentemente pária porque ele defendia que o Brasil fosse um pária internacional. Ele fez o que, durante o tempo que ele estava no poder, ele fez o que ele podia para afastar o Brasil de toda e qualquer outro país que não fosse os Estados Unidos, né. Talvez um ministro muito carregado em termos ideologicamente, né? Então, o que o nosso ministro Pária aqui disse, né? Recentemente, né? Isso aqui dia 1º, hoje é dia 4/7, né? Então, terça-feira, hoje eu estou gravando na sexta-feira, terça-feira ele fez alguns tweets falando sobre nacionalismo, né? Eu falei, nossa, se chegou nesse cara, quer dizer que tá longe então o negócio, né? Ele fez 2 tweets, a gente vai ler e vai comentar bem calmamente, tá? Um por um. Diz o ministro Pária o seguinte: o, entre aspas, nacionalismo, que alguns estão tentando empurrar goela abaixo dos brasileiros patriotas, é a quinta coluna do sistema corrupto comunista dentro da direita. Ponto. Tá? O que ele está querendo dizer aqui, né? Quinta coluna é um termo usado para dizer que você é um infiltrado, tá? Então é um suposto aliado, mas na verdade esse aliado na verdade ele não é seu aliado, ele é seu inimigo, ele é tipo um cara meio infiltrado, tá? Isso aqui é uma terminologia ali do pessoal do comunismo, né? O nacionalismo, então ele está usando a semântica comunista, né? Mas é interessante, né? O nacionalismo, que alguns estão tentando empurrar goela abaixo dos brasileiros patriotas, é a quinta coluna do sistema corrupto comunista dentro da direita, tá? Então talvez ele esteja falando de mim? Não sei. Vamos ver aqui, vamos seguir, né? Mas eu acho que não, ó, pelo próximo parágrafo, né? Um movimento, entre aspas, nacionalista, admirador do regime de Putin, jamais enfrentará o sistema de poder vigente. Admirador do sistema chinês. Tá, então não é comigo isso aqui. Provavelmente ele acabou de descobrir. Demorou muitos anos, viu? Meus parabéns, viu, ministro? Demorou. Eu denuncio isso aí faz tanto tempo aqui no canal, cara, que eu simplesmente cansei e eu mudei de assunto, né? O pessoal que é inscrito do canal sabe, né? Que existe uma infiltração do bloco russo-chinês dentro do nacionalismo brasileiro, já que eu chamo carinhosamente de melancia, mas o pessoal às vezes chama de russonalismo, às vezes o pessoal chama de nacionalista, né? Eu denunciei isso durante muitos e muitos anos, e hoje, cara, eu nem denuncio mais porque simplesmente as pessoas meio que já entenderam, uma boa parte das pessoas já entenderam e hoje em dia meio que tá na cara de todo mundo quem são os agentes de desinformação russa no Brasil infiltrados dentro do nacionalismo, né? Todo mundo sabe quem é, tá? Então meio que eu acabei nunca mais falando sobre isso, cara, porque eu desisti, entendeu? Que nem o libertarianismo. Eu vou ficar a vida falando de libertarianismo, nem tem libertarianismo mais, né? Então meio que assim, parece que finalmente o senhor ministro descobriu que existe infiltração. Quantos anos faz que eu falo isso, bicho? Quantos anos que eu tô falando isso, meu Deus do céu, né? Tá, mas vamos seguir, né? De novo, um movimento nacionalista, admirador do regime de Putin, jamais enfrentará o sistema de poder vigente. Admirador do regime chinês, tá? Nisso ele tá correto. Ao contrário, ajudará a validar esse sistema oligárquico esquerdista. Esta ditadura do corruptariado. Sim, é verdade, né? No geral, eles se dizem isentos, mas quando aperta, eles sempre caem para a esquerda, né? Seguindo, diz o ministro, uma, entre aspas, direita coletivista, clientelista, varguista, leninista, estatista, serviçal do bloco... Peraí, vamos com calma que ele tá... Peraí, tá? Pô, eu tinha esquecido que esses caras pensam com rótulo o tempo inteiro, tipo... mas interessante, ó. Uma direita coletivista, tá? Coletivismo é o seguinte, cara. Vamos com calma aqui, ó, tá? Vamos palavra por palavra, tá?
Não tem como aumentar aqui, acho que tá melhor para quem quiser ver. Uma dele, coletivismo, tá? Coletivismo, ele é um termo genérico, tá? Do pessoal ideólogo do liberalismo, tá? Para tentar colar um rótulo negativo em toda e qualquer política de Estado, né, que seja não focada no indivíduo, né, que seja uma política focada no coletivo, né. Isso aí vem muito daquela coisa do anarco-randianismo, sabe, da Ayn Rand, né? A Ayn Rand, ela faz uma inversão teórica da filosofia cristã e ela tenta, dentro de uma perspectiva liberal, libertária, agorista, minarquista, ela tenta transformar o egoísmo em uma virtude, né? Então o egoísmo, que é um vício dentro do cristianismo, ela olha e diz, não, isso não é um vício, na verdade é uma virtude. O vício, na verdade, é você pensar no próximo, é você botar o próximo antes de você mesmo, né? Que daí que vem o negócio de coletivista, né? O coletivismo é um rótulo bastante genérico, tá? Onde basicamente eles vão dizer assim, ó, se não estiver pensando primariamente no indivíduo, está errado, tá? Então você é um coletivista. Daí que vem toda aquela coisa de, fascismo é coletivista, viu? Fascismo é de esquerda, né? Ditadura militar é coletivista, é de esquerda. A doutrina social da igreja, ele pensa no coletivo, ele é coletivista, socialismo. Logo, a Igreja Católica é de esquerda. Daí que vem, entendeu? Isso vem de todo um arcabouço teórico, tá? Que busca colocar o indivíduo dentro do centro de todas as políticas, né? Que seria a metafísica do liberalismo, uma metafísica focada no eu, né? Então, o liberalismo, a metafísica é o eu, é a filosofia do eu, o fascismo é a filosofia da força e o comunismo é a filosofia do igual, né? Então, basicamente é isso, daí que vem esses rótulos, né? Porque é coletivismo, não sei o quê, papapá, né? Então vem daí, tá? É basicamente assim, são acusações de rótulo, então ele vai jogando rótulo. Você é isso, você é aquilo, você não sei o que lá, beleza. Tá? Então, a direita coletivista, né? Clientelista, tá? Não sei o que ele quer dizer com clientelismo, tá? Varguista, leninista. Também não sei o que Vargas tem a ver com Lenin, tá? Varguista, leninista. Varguista, leninista. Eu não sei, eu não entendi, tá? Eu não sei qual é que é a ligação entre o varguismo e o leninismo, né? Porque o Vargas, ele foi um cara muito ambíguo, tá? Talvez haja uma ligação do varguismo com o leninismo, tá? Mas aqui, eu não estou aqui defendendo o Vargas, mas historicamente o Vargas se posicionou pró-bloco de primeira posição ideológica, tá? Pró-liberalismo, tá? Então, por exemplo, ele entrou na Segunda Guerra Mundial dentro do bloco dos aliados, tá bom? Então não há mas isso também faz parte do imaginário comum de achar que tentar classificar o Vargas dentro de um rótulo, né? Tipo, não, esse cara é esquerda, não, esse cara é coletivista, ele era varguista leninista, não sei o que. É delírio, tá? Isso aqui é delírio teórico de teóricos do mundo liberal, tá? Estatista. Seria pró-Estado, mas que talvez já estaria dentro do coletivista, né? E daí a gente vê, daí isso aqui também é interessante, né? Porque demonstra muito um modo de pensar que estava por trás da direita brasileira em 2013, por aí, né? Que é o seguinte, se tem Estado, logo é esquerda, né? Esse é o ponto desses caras, né? Então eles veem o estatismo como um mal em si, né? E daí que vem aquela oposição de que o livre mercado, como ele é contra o Estado e tal, né? Como ele é contra o coletivismo, então o livre mercado seria bom e tal, né? É sempre aquela falsa dicotomia, né? Entre um lado que é bom, né? Seria quase uma dualidade onde o lado que é bom, que é o lado individualista contra o Estado, e o lado ruim, que é basicamente todo o resto, né? É ditadura militar, é fascismo, é igreja católica, é Pinochet, é tudo, né? Que eles jogam um rótulo enorme, né? E daí diz, não, isso aí é uma forma de esquerdismo, isso é esquerda, né? Então, mas tudo bem, vamos ver o que ele escreveu aqui num parênteses, né? Num
país onde mais Estado significa mais poder. Eu não gosto de dar essa parêntese, eu não gosto da palavra num, né? Eu prefiro em um país onde mais Estado significa mais poder para a elite corrupta, tá? Aqui eu até posso concordar, né? Se aumentar o tamanho do Estado vai representar mais poder para a elite corrupta, sim, tá? Entretanto, o aumento do tamanho do Estado não necessariamente significa mais poder para uma elite corrupta, né? Quando a gente pensa lá durante o governo Bolsonaro, quando teve a crise de saúde pública, tá? Eles tiveram que aumentar o tamanho do Estado para dar um auxílio para as pessoas que estavam desempregadas em casa, tá? Então, você aumentou o tamanho do Estado naquele momento, tá, para dar um auxílio, e aquele auxílio não necessariamente empoderou uma elite corrupta. E se empoderou uma elite corrupta, o dano é muito menor se comparado ao benefício que foi dado de ajudar a população que precisava de um dinheiro naquele momento. Mas eu até entendo aqui o raciocínio dele, né? Então, se tem mais Estado, e como o Estado brasileiro é cheio de gente corrupta, logo vai ter mais elite corrupta. Tá? Acho que é mais ou menos nesse sentido. Tá? Esse ministro ele tem uma fala muito confusa, você não consegue entender muito bem o que ele diz. Tá? Às vezes eu tento assistir o canal dele, eu não consigo. Tá? Não só eu, como outras pessoas. Tá? A última vez que eu vi o canal desse cara, ele tem um canal no YouTube, tá? Ele tem menos visualização do que eu. Tá? O ministro de Estado, cara. Um cara que tem 880 mil seguidores no Twitter, né? No YouTube, a última vez que eu vi, ele tinha menos gente assistindo do que eu, na média, tá? Mas vamos seguir aqui o texto dele, aqui, né? Vamos de novo, então. Ó. Uma direita coletivista, clientelista, varguista, leninista, estatista, vírgula, serviçal do bloco totalitário Rússia, China e Irã, né? Não é... Primeiro que... Isso também... Tá, vamos respirar um pouco, tá? Aqui, assim, eu fico pensando até que ponto existe um bloco totalitário Rússia, China e Irã, tá? O próprio conflito no Irã agora mostrou que eles não são bem um bloco, entendeu? Eles têm ali alguma convergência aqui e ali, tá? Mas basicamente a China e a Rússia deixaram o Irã se lascar. Tá? A Rússia falou, não vou fazer nada, tem 2 milhões de russos em Israel, então o problema de vocês que se lasquem. A China não fez nada também, porque a China precisa esperar 300 anos para te dar uma resposta, então o Irã vai precisar esperar mais 300 anos para receber a ajuda da China. Então você dizer que existe, tá? Esse é um ponto que eu fico pensando, você dizer que existe um bloco, tá, de todos esses países totalitários unidos, eu não sei até que ponto essa união... Tipo assim, em termos históricos, tá? Essa união, ela não... A crença de que existe uma união, ela não é corroborada pelos atuais eventos históricos, tá? Onde a Rússia e a China deixaram o Irã se lascar, tá? A não ser, claro, que no futuro se descubra que eles ajudaram a... Porque a China, ela pode ter ajudado secretamente, tá? Mas, no geral, você dizer que existe todo um bloco, assim, eu não sei até que ponto isso é verdade, tá? Mas vamos lá. Vamos de novo. Né? Uma direita coletivista, clientelista, varguista-leninista, estatista, serviçal do bloco totalitário China, Rússia e Irã, não é nada senão um nocivo instrumento de perpetuação do sistema. Ponto. É pior do que uma direita permitida, é uma direita invasiva, fabricada em laboratório para ingressar como um parasita na direita patriótica verdadeira, extrair suas energias e finalmente destruí-la. Né? Aqui eu gostaria de saber do senhor ministro Pária, né, o que é uma direita patriótica verdadeira, né? Ficar de bunda virada para os Estados Unidos, que nem ele fez, né? Isso é ser de direita patriótica verdadeiro? Se tu tá com aquela crença de que, olha, o bom do Brasil, como é que é aquela frase? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, aí talvez eu acredite, talvez, na tua argumentação, tá? Extrair suas energias e finalmente destruí-la. O Brasil é hoje uma nação ocupada e espoliada por uma potência inimiga, que é a sua própria elite política, o sistema corrupto comunista. Os, entre aspas, nacionalistas putinetes são colaboradores dessa força de ocupação. Aqui a gente vê aquele claro pensamento que durou durante muitos anos, quando ele estava na ideia de relações exteriores, né, que seria uma eterna busca de luta contra o sistema, né, como se as elites locais do Brasil
fossem tipo um grande mal, né? Daí é preciso destruir a elite interna do Brasil, né? O que você destruir a elite interna do Brasil seria algo que muitos países adorariam, tá? Muitos países adorariam, porque daí eles vêm e ocupam tudo, compram tudo, transformam isso aqui num estacionamento, né? Mas isso aqui, na verdade, é aquilo que eu falei também em outros episódios, né? Que é a ideia de que muito da direita brasileira ela é uma direita revolucionária, né? Que é uma direita que nega tudo que não seja ela mesma. Basicamente, daí que vem aquilo, não, você nega a história do Brasil, né? Ah, a ditadura militar é de esquerda, não presta. Ah, não sei o que não presta, só o que presta é a gente, né? Então todo o sistema tá errado, mas a gente tá certo, né? Então basicamente e é preciso mudar todo o sistema, preciso mudar tudo que está aí, né? E aí que tem o negócio do revolucionário de direita, né? Então é um cara que muitas vezes não quer papo, não quer conversar com ninguém, não quer negociar com ninguém, basicamente ele simplesmente ele quer acabar com tudo que existe e botar talvez as ideias dele no lugar, tá? Então basicamente é uma tentativa revolucionária dentro da direita brasileira, tá? Mas tá aí o tweet dele, tá? Isso aqui, pelo que eu entendi, não é pra gente, tá? Isso aqui ele tá, acho que talvez se referindo ao pessoal do Guinista, né? Porque esse cara é um olavista, né? Então talvez ele já veja, não, isso aqui é do Guinista, não sei o que e tal, não vale, beleza, tá? Talvez eu não senti que isso é pra mim, né? Mas ele segue em vamos ver o que o pessoal respondeu aqui. Como é que eu faço pra ver como as pessoas respondem? Eu não sei mexer direito aqui no Twitch. O que seria um patriotismo não nacionalista? Cara, é que aqui tu tá pegando a ideia de pátria e nação, né? Como se fosse a mesma coisa, né? O patriotismo seria mais um sentimento de amor à sua pátria. E o nacionalismo seria uma defesa da ideia de Estado-nação. São coisas diferentes e tal. Tem literatura que fala sobre isso, né? Alguém disse aqui, com todo respeito, faça o seguinte: saia do conforto do celular e se lasque rodando o Brasil para criar bases, arrisque até a sua saúde para isso e fale com o povo. São mais de 200 milhões de pessoas, incluindo aí as que o senhor parece não ligar. O que acha da ideia? Tá? É sobre o pessoal do Quinto Elemento que você está falando? Achei excelente as entrevistas com o Dugin, com o Aldo e a última com o Rui. É muito bom saber o que eles pensam. Mas da próxima vez cito os nomes como fazia o professor Olavo de Carvalho. Tá? Aqui eles já começaram a brigar com não sei o quê. Por favor, junte-se aos Weintraub. Acho que deveria se juntar. Acho uma boa ideia, né? Se tem gente que está sendo patrocinada ou que apoia a Rússia na direita, cite nomes e traga provas. Ficar levantando falsas acusações sem ter indícios ou provas é bem ridículo de sua parte, tá? Diz o senhor José Gomes. Aqui talvez ele esteja meio errado, porque talvez ele não esteja pensando que a ausência de provas por si só não é prova da ausência, né? Então só porque você não consegue comprovar alguma coisa não quer dizer que aquela coisa não exista, tá? Mas enfim. Tá, daí o pessoal reclamando. Ícaro Carvalho. Esse é o Ícaro de Carvalho? Não, acho que é um outro cara, né? Jair Bolsonaro escolheu bem alguns, mas tem uns que são uns M. Todo nacionalista é admirador do Putin? Deu uma reclamada aqui. Vamos ver o que ele falou aqui, que ele largou mais um tweet. Depois, né? Então, ele largou esse aqui dia 1º, né? Largou o outro dia 2, né? Vamos lá. Mais um. Como é que eu ponho tela cheia aqui, meu Deus? Espera aí, aqui. O conceito de nacionalismo, como qualquer conceito, é um veículo de pensamento. Sendo um veículo, tudo depende de quem o pilota, para onde o conduz e que tipo de carga transporta. Sim, é verdade. Tá? Daria para entrar em discussões metafísicas dizendo que um número não carrega carga nenhuma e tal, mas vamos comprar a verdade aqui. Ó. O conceito de nacionalismo, como qualquer conceito, é um veículo de pensamento. Sendo um veículo, tudo depende de quem o pilota, para onde o conduz e que tipo de carga transporta, né? Então ele está aqui falando sobre as investigações filosóficas do Wittgenstein II, né? Sobre a ideia de jogo de linguagem e tal.
mas vamos lá. O mesmo carro pode estar sendo guiado por bandidos rumo a um assalto, carregando drogas, assim como pode ser conduzido por pessoas de bem, rumo ao local de uma enchente, levando botes de salvamento. Ok, concordo. No caso atual do Brasil, se, entre aspas, nacionalismo significar o resgate da nossa identidade profunda, nossa vocação de liberdade e grandeza, como forma de energizar o povo para combater o sistema de corrupção e crime organizado que nos oprime, ótimo. Tá? Então tá beleza, concordo com você, ministro. Mas se o nacionalismo for usado como um truque de prestidigitação ideológica para legitimar corruptos e comunistas, acomodar-nos aos cleptocaciques da política, destruir o espaço de uma direita antissistema, ó, é aquilo que eu falei de ser antissistema, né? Afastar o Brasil do Ocidente e colocá-lo nos braços da máfia neossoviética maoísta, aí é péssimo. Tá? Então tá aí a crítica dele, né? Então, basicamente, né, a ideia... Mas aí que tá, né? Vamos tentar ser caridoso com o cara, né? Porque ele, assim, ele é meio boomerzão, velho, ele tem por trás do pensamento dele, tem toda aquela ideia de que aquilo que o Nima Parvini chama de Boomer Truth Regime, né, que seria o sistema de veritação do boomer, né, que ele, por exemplo, que ele acredita, eu penso que ele, talvez aqui, pelo que ele está falando, tá, a ideia de nacionalismo dele seria um alinhamento com o bloco ocidental, né, enquanto que o nacionalismo como um alinhamento com outros blocos seria errado, né? Eu penso que a ideia de alinhamento por si só já é uma coisa antinacional, tá? O Brasil ele tem que seguir autônomo, ele tem que ser quase como se fosse um migtal dos países, né? Seguindo seu próprio caminho, né? A gente se alinha ali quando precisar e quando não precisar a gente não se alinha, né? Então ele tá meio que dentro das condições mentais dele, que não são muito desenvolvidas, tá? Ele tá tentando encaixar dentro dessa coisa de, tipo, dessa visão de mundo que ele tem, que é uma visão dualista, né? Que seria o Ocidente, ali, judaico-cristão ocidental, do liberalismo, do não sei o que, e do outro lado o bloco russo-chinês, né? Que é um Ctrl-C, Ctrl-V da visão do Olavo. Então você põe dois blocos, né? E você tenta defender que o nacionalismo é um alinhamento ali com o mundo ocidental e qualquer outra coisa não é nacionalismo verdadeiro. Eu acho que é isso que ele está tentando dizer, tá? A fala dele, que nem eu disse, ele não é muito claro, muito preciso. Aqui nesse segundo tweet eu achei que até ele foi bastante preciso, né? Então ele usou um exemplo ali de um carro e tal, né? E aqui separou bem, ó, daqui para cá é uma crítica ao, entre aspas, bloco russo-chinês-iraniano, né? E daqui para cá aquilo que ele acredita que seja um bom nacionalismo, né? Vamos ver de novo o que ele acredita que é um bom nacionalismo. No caso atual do Brasil, se nacionalismo significar o resgate da nossa identidade profunda, a nossa vocação de liberdade e grandeza, como forma de energizar o povo para combater o sistema de corrupção e crime organizado que nos oprime, ótimo. Eu não diria bem que a ideia de nacionalismo seja isso. A ideia de nacionalismo seria talvez a defesa de um Estado-nação que, na verdade, ele é um... O Enéas falava disso, como é que era que ele falava? É um projeto comum intergeracional compartilhado. Tá? Isso seria a ideia de nação, né? Isso é uma nação, né? Um projeto comum compartilhado, né? Que se propaga ao longo do tempo, né? Provavelmente ele não gostaria desse conceito porque ele ia dizer que isso é alguma forma de coletivismo, sei lá. Ai, tá. Mas beleza, então tá. Mas o ponto, assim, que me chamou a atenção nesses tweets aqui, assim, isso aqui é papo de boomer, tá? Isso aqui é ok, né? Mas o que me chama a atenção é um cara desse falando sobre isso, né? Porque... via de regra, tá? Eu penso países quase como se fossem estruturas orgânicas, tá? Eu penso mais ou menos naquela mesma linha do Aristóteles, né? Um país é como se fosse um organismo vivo, tá? E assim como o organismo vivo, ele precisa se adaptar para sobreviver, tá? Desde a gente tem a teoria da evolução, né? Um darwinismo, que não é contrário ao catolicismo, né? Porque o Darwin, ele acreditava muito em Deus, na verdade, não é contrário ao cristianismo, não sei se ele é católico ou não. Mas o Darwin acreditava muito em Deus, né? Mas meio que eu vejo, assim, um povo, um estado-nação, como se fosse um organismo vivo, tá? E o organismo vivo, ele precisa se adaptar.
e para se adaptar ele precisa estar sempre o mais avançado possível com relação aos outros organismos vivos, que são os outros estados-nações, tá? Um exemplo que a gente vê com relação a essa ideia de adaptação anterior ou posterior, né? A própria Argentina, né? A Argentina, ela tá com uma ideia totalmente atrasada, né? Que os outros povos já meio que abandonaram, né? Que não, basta reduzir o tamanho do Estado, não sei o quê, problema cambial imenso, né? Em vez de adotar um sistema cambial dirty floating, que nem o Brasil tem, mas nem sei lá, né? Ah, não vamos falar problema cambial, ai meu Deus, não sei o quê. Aquela coisa toda do economês lá do... mas o ponto que eu vejo assim é que a Argentina ela tá muito para trás, entendeu? Os intelectuais da Argentina, a casta pensante da Argentina, meio que entrou no liberalismo, tipo, no libertarianismo, tipo, agora, entendeu? Sendo que todo o resto do mundo já passou por essa fase, tá? Os Estados Unidos passou por isso, né? O Brasil passou por isso, o Brasil superou o libertarianismo, os Estados Unidos superou o libertarianismo, a Europa também superou tudo, né? E hoje em dia o mundo está entrando em uma era mais voltada ao protecionismo e à valorização dos estados nacionais. E a Argentina está para trás, entendeu? Então a Argentina é quase como se ela fosse um ser vivo atrasado que não está conseguindo se adaptar muito bem aos novos tempos, tá? E eu penso que um país, ele precisa estar muito atualizado, entendeu? Ele precisa estar cada vez vendo o que os outros povos estão fazendo e se adaptando o mais rápido possível as mudanças que os outros povos estão fazendo, né? O mundo ele está entrando em um processo de desglobalização, conforme eu já falei, tá? E esse processo de desglobalização ele vai levar a um surgimento, a um avanço daquilo que a gente entende como nacionalismo. E eu penso, cara, que se chegou num cara desse, tá? Que é um cara tipo mentalmente assim tão muito atrasado, tá? Tipo, por isso que eu trouxe esse tweet, eu acho que se chegou num ponto assim que esse cara começou a pensar sobre nacionalismo, né? Tipo, se esse cara, por exemplo, ele descobriu a infiltração no nacionalismo, né? Que é um negócio que já existe faz 4 ou 5 anos, tá? Se ele chegou agora nisso, então quer dizer que talvez a pauta esteja virando mainstream, entendeu? Talvez esteja entrando na cabeça do boomer esse tipo de discussão, né? E eu vejo isso como algo positivo porque isso talvez seja um indicador de que a civilização brasileira, e eu sempre penso em níveis civilizacionais, né? A civilização brasileira talvez esteja entrando em um momento onde ela está se adaptando para esse novo mundo que está vindo, né? E essa adaptação é feita através do nacionalismo, né? Então penso, por exemplo, tanto agora, tá? Esse cara aqui é um cara que se associa à direita, né? Então, tanto o cara da direita quanto o cara da esquerda estão falando em nacionalismo. Isso não existia há 10 anos atrás. Por quê? Porque eu estava lá há 10 anos atrás. Eu vi que não existia, né? Mas agora está acontecendo. Aos pouquinhos está acontecendo, tá? E eu acho que o fato do nacionalismo estar se transformando em algo hegemônico no Brasil, a ponto de ter chegado num boomer desse aqui, cara, eu penso que isso aí é ótimo. Né? Isso é uma boa coisa. Né? Porque no fim das contas ele tá tipo obrigado ou não, porque provavelmente ele é liberal, então ele é contra isso, né? Ele tá sendo obrigado a tentar achar um nacionalismo da direita. Ele tá sendo obrigado porque o assunto tá tão em voga, que ele tá sendo obrigado a isso, né? Então meio que virou mainstream, assim como virou a democracia, virou um negócio mainstream, tanto a esquerda quanto a direita defendem, assim como o feminismo virou mainstream, tanto a esquerda quanto a direita defendem, tá? Então agora, o fato, né, o que me chamou a atenção é que esse cara tá falando sobre isso, tá? E esse cara é, tipo assim, ele é extremamente atrasado, só com umas ideias assim, muito lá, não, entendeu? Ctrl+C, Ctrl+V do Olavo, né? E eu penso que se chegou nesse cara é porque o negócio já tá tomando talvez uma proporção hegemônica, por assim dizer, né? No Brasil, né? Tem que um cara escreveu aqui, um cara com a foto do mito aqui, ó. Você boicotou o Bolsonaro quando estava no ministério. Boicotou? Eu não lembro disso. Vamos clicar aqui e ver o que houve aqui. Ah, que chatice, troca o disco. Até a aproximação com Trump se deve a ele. Ele também não incentivou ninguém para tirar o Lula usando militares e não vem me falar que é mentira que provo. Bolsonaro traiu todas as pessoas do 8 de janeiro. Seu boomer, estão brigando ali, tá?
A identidade brasileira está fincada em 3 pilares: o vasto e imenso território, a língua portuguesa e a religião católica. O território, boa parte, corre risco de ser internacionalizado. Verdade. O idioma é tratado com descuido e leviandade. Verdade. O catolicismo perdeu a força moral. Verdade, mas está recuperando, tá? Daí tam brigaiada. Entreguista é isso que você é. Fala aí quanto estão te pagando, né? Tá, aqui acho que meio... Então aqui meio que tá. Não vou ficar lendo o tweet dos outros, assim, ó, além desses que a gente já queria ler, tá? Então, basicamente, o ponto de ter chegado no ministro Pária, né, me leva a pensar que a pauta do nacionalismo ela tá crescendo, tá? E meio que vai se tornar, talvez, inevitável falar sobre isso, que nem é o feminismo. O feminismo, no atual momento cultural, ele é inevitável. Você não tem como não falar sobre feminismo, tanto na esquerda quanto na direita, né? A mesma coisa a democracia. Você não tem como se dizer não democrático nem na esquerda nem na direita, né? Então, e agora a gente está transformando em mainstream a ideia de nacionalismo a ponto de um cara desses aqui, né, tentar fazer uma definição daquilo que ele acredita que é um bom nacionalismo, daquilo que ele acredita que é um mau nacionalismo, né? E que nem eu falei, se chegou num cara desse aqui, isso aí é um indicador que o negócio já tá virando mainstream, tá? Eu acho isso ótimo, tá? Porque, que nem eu falei, eu penso que é necessário uma adaptação do Brasil aos novos tempos, tá? E eu penso que se, por exemplo, se a direita brasileira voltasse do mesmo modo que foi o governo Bolsonaro 1, lá com Paulo Guedes e tal, não sei o que, ia ser um desastre pro Brasil como civilização. E eu acho que essa nova adaptação aí que a civilização brasileira tá fazendo, ela é bem-vinda e pra mim tá tudo bem, tá bom? Então um abraço aí para o senhor ministro Pária, nosso senhor ministro Ernesto Araújo. Valeu, falou, tamo junto, até a próxima e tchau.